Maravilha. Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui na Juventude Espírita Mário Barbosa, né, para receber com muita alegria, com muito contentamento, com muita gratidão também, o nosso amigo Vitor Hugo Menino, Vitor Hugo Guimarães, para falar conosco hoje sobre, fazer um estudo, né, para a gente hoje sobre o valor da amizade. Tá? Ele vai fazer um momento inicial com a sua preleção, e depois nós vamos, enfim, abrir uma espécie de roda de conversa, né, estabelecendo aqui algumas perguntas, alguns questionamentos, e aí tendo também a reflexão dele como base, e aí, enfim, a gente fica aqui trocando no momento final da nossa noite, tá certo? Para iniciarmos aqui as nossas reflexões, nós vamos convidar o nosso amigo evangelizador da Juventude Espírita Mário Barbosa, nosso amigo Lucas Matos Morgado, que vai fazer a ambientação musical e em seguida já caminharemos para a leitura e prece, tá bom? Lucas, contigo, querido, obrigado. E Vitor, mais uma vez, muito obrigado, querido. Olá, gente, boa noite. Então, separei duas músicas da Comerge, para quem conhece, é um evento que acontece durante o Carnaval, aqui no estado do Rio de Janeiro, um encontro de jovens, basicamente, ocorre muita arte, né? Então, tem sempre músicas muito boas que saem de lá. A primeira que eu vou tocar é da Comerge de 2019, lá do meu Polo 11, que é o polo da região dos Lagos, Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo. Então, enfim, é um novo olhar o nome da música. Acho que essas músicas têm. Essa tem no Spotify, eu tenho certeza. Agora a outra eu não tenho certeza. Mas se chama um novo olhar, então. Desculpa. Me sinto mais vivo com uma luz no olhar. Uma força nova me levou a enxergar. Vejo sorrisos, novos amigos, braços mais fortes, sinto a vida sorrir. Em todo caminho uma flor a se abrir, passos mais firmes, esperança, todo esse amor que hoje habita em mim e que me faz sorrir. Venham me dar ao te servir trabalhar. Olho o passado e vejo que já não sou, pouco mais consegui. Hoje mais vivo posso ouvi-lo dizer: ame trabalhar, ame trabalhar. Me sinto mais vivo com uma luz no olhar. Uma força nova me levou a enxergar. Vejo sorrisos, novos amigos, braços mais fortes, sinto a vida sorrir. Em todo caminho uma flor a se abrir, passos mais firmes, esperança, todo esse amor que hoje habita em mim e que me faz sorrir. Venham me dar ao te servir trabalhar. Olho o passado e vejo que já não sou, pouco mais consegui. Hoje mais vivo posso ouvi-lo dizer: ame trabalhar, ame trabalhar, ame trabalhar, ame trabalhar, ame trabalhar. Então, segunda música, eu gosto bastante dela, né? Gravei com a Júlia, inclusive, que tocou na outra ambientação que eu tinha comentado, né? E a próxima também é do nosso polo, só que ela é muito antiga, desde quando eu era criança que eu escuto, e inclusive eu esqueci o nome, acho que é Deus Conosco. Eu devia ter visto o título, né, antes de começar, mas acho que é Deus Conosco, sim. E eu gosto muito dela.
dera a você uma chance por alguma chance para ser feliz, aprender, crescer. Mas sem saber que aí dentro de ti há um mundo, universo, uma força motriz, a essência de Deus, cintilando, fluindo a existir. É constante o amor, o impulso de paz mergulha em seu coração, desvende o que é amar, caminhe pelo universo, sinta na alma amplidão de ser a imagem de Deus, ter Jesus no coração, no coração, no coração. É constante o amor, o impulso de paz mergulha em seu coração, desvende o que é amar, caminhe pelo universo, sinta na alma amplidão de ser a imagem de Deus, ter Jesus no coração, no coração, no coração, no coração, no coração. Isso aí, gente. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, Lucas. Nani, querida, eu vou fazer uma leitura aqui. Você faz a nossa prece inicial? Sim. Tá bom. Então, eu vou fazer a leitura aqui. Vocês querem que eu espelhe ou posso ler? Eu posso compartilhar também a tela. Você pode compartilhar, não pode? Tá bom. Vou compartilhar então. A gente lê juntos e aí depois você já encaminha com a prece. Tá bom? Não. Então, vocês estão me ouvindo? Sim. A gente está com emergência. Isso, exatamente. Eu não vejo vocês. Maravilha. Obrigado, amiga. Então, de livro Fonte Viva, coleção Fonte Viva, livro 4, lição 170, rotulagem. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Há louvores em memória do Cristo em muitos estandartes que estimulam a animosidade entre irmãos. Há símbolos do Cristo em numerosos tribunais que, em muitas ocasiões, apenas exaltam a injustiça. Há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre, que, em nome do Evangelho, procuram estender a miséria e a ignorância. Há juramentos por Cristo, através de conversações que constituem vastos corredores na direção das trevas. Há invocações verbais ao Cristo, em operações puramente comerciais, que são escuros atentados à harmonia da consciência. Meditemos na extensão de nossos deveres morais, nos círculos das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos
sermões, estudos e contendas. Mas isso é muito pouco se lhe não possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. É sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Com o apóstolo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E com o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maravilha, que assim seja. Obrigado, Nani. Então, vocês estão me vendo? Tá, maravilha. Então, com muita alegria, com muita gratidão, nós vamos passar agora, até que enfim, né, Vitor, a palavra para o nosso amigo Victor Hugo Menino. Que Deus o abençoe, o ampare, os bons espíritos o ilumine e que, enfim, você possa ser aí instrumento de paz e de conhecimento alegre para todos nós, tá bom? Obrigado, querido. Tá contigo, amigo. Vamos lá. Se o Lucas quisesse continuar cantando, a Suzane continuar fazendo prece, eu ia ficar numa boa aqui, demais contente, agradecido pela oportunidade de estar com vocês. Mas já que nos dão a oportunidade de falar um cadinho, vamos lá. Eu peço ao meu anjinho da guarda, o quanto possível, que possa direcionar o meu espírito, conduzir o meu coraçãozinho nessas reflexões, que de uma forma muito feliz, muito alegre, a gente possa compartilhar desse evangelho que nos irriga de esperança, que nos enche de confiança, que ele possa abençoar profundamente os nossos corações. Nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre o valor da amizade. E num sentido bem leve, né, que eu gostaria de abordar aqui, dentro do Evangelho, um pouquinho sobre amizade, mais detidamente sobre Jesus. Jesus e a amizade, porque talvez nem sempre a gente consiga perceber a presença de Jesus fielmente como um amigo. Porque amigo é aquela pessoa assim que você tem uma liberdade tal, que você se sente à vontade de tal modo, né, que você vai ganhando intimidade e a maneira de conversar, de interagir vai ficando tão fluida assim, que às vezes o silêncio ele vai falar muito mais do que as palavras, porque um olhar, um gesto, alguma coisinha já se torna uma sinalização ali que é uma linguagem interna totalmente compreensível. Entre amigos, o compartilhar é mais legal, porque você pega um pedaço do lanche do seu amigo com mais tranquilidade, né? Dependendo do grau de intimidade, você toma ali algumas iniciativas que com uma pessoa que você não tem, essa liberdade você não faria. Então, é preciso reconhecer que a amizade ela está dentro de um tipo de relacionamento que é algo assim muito grandioso, muito grandioso. E Emmanuel, no livro Alma e Luz, ele vai falar assim: ninguém pode turvar a fonte doce da afetividade que em todas as criaturas se descedentam sobre o mundo. A amizade é a sombra amiga da árvore do amor fraterno. A amizade é a sombra amiga da árvore do amor fraterno. É onde a gente pode repousar, porque é a partir dessa árvore que a gente tem os frutos do amor, como também temos a sombra do acolhimento para os nossos espíritos e para os nossos corações.
E a amizade é um negócio muito curioso, porque não é ninguém que te obriga a ser amigo de outra pessoa. É uma escolha pessoal sua, espontânea do seu coração. Manter um laço de amizade é uma questão de escolha. Se relacionamento afetivo, por exemplo, você tem ali aquelas coisas e tal, nossa, momentos de turbulência. Amizade também tem, mas com menor intensidade, porque às vezes as amizades são apoio para as DRs de relacionamento, são base para esses instantes aí de tensão da vida, porque é justamente com as pessoas que a gente pode confiar que verdadeiramente a gente troca as ideias e tudo mais, abre a alma, comenta, tira lixo de dentro da nossa alma e consegue ser o mais honesto, o mais verdadeiro. Se diante de uma pessoa que a gente está se relacionando, a gente ainda fica cheio de cuidados, assim, no que fala, como que age, com um amigo a gente vai ganhando um espaço de ação que é incrível, aonde cada vez mais a gente vai tendo condições de ser a gente mesmo e o outro ser quem ele é. E a partir disso, né, entrelaçados na afinidade, a gente vai aprendendo um com o outro. E é muito importante a gente destacar um detalhe. A amizade, ela fala desse laço espontâneo, por isso, na amizade, a gente cultiva um amor, assim, muito, mas muito especial. Que Jesus, no livro Boa Nova, ele vai falar, assim, de uma forma muito linda para Simão Pedro. Vai perguntar assim: Simão, você conhece a alegria de servir a um amigo? Né? Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Os momentos mais puros da nossa caminhada estão do lado dos amigos que a gente tem, vai dizer Jesus. Porque a partir do momento que a gente começa, né, a cultivar a amizade, a gente vai investindo amor, vai investindo atenção, vai investindo sentimento, para que aquele laço de compartilhar, de repartir, de entrega, de respeito, de camaradagem, de companheirismo, ele possa crescer, né? Então, é preciso, né, iniciar aqui a nossa conversa já pensando um cadinho no quão importante é a amizade, no quão importante é, até em questão evolutiva, porque imaginemos assim, vamos colocar aqui, por que Jesus fala que os amigos, os afetos da alma, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus? É um ponto curioso, né? Laço. O que é um laço? A gente tem os laços, né, para os cavalinhos que vão ajudar ali, tá conduzindo eles. Os amigos, se a gente for levar por esse caminho, os amigos são esses laços que vão nos conduzindo em direção a Deus. Mas por que os amigos podem nos conduzir? O que há de especial nessa amizade? E como a gente já começou refletindo, o ponto central dessa conexão com Deus está no quão intenso é essa afetividade que a gente cultiva. Quanto mais a gente vai procurando cultivar o sentimento de bem, quanto mais a gente vai procurando cultivar amor, mais a gente se aproxima de Deus, sem a gente perceber. Só que não só por esse detalhe, não só pelo fato de nessas horas a gente cultivar alegria, ou o entendimento, o respeito, a honestidade, um monte de valores assim, legais. Mas os amigos, eles vão assumindo uma importância vital na nossa vida, porque eles têm autoridade para conversar com o nosso coração. E isso é algo, assim, extraordinário. Quando a gente, né, vai construindo essas amizades, não sei se vocês têm amigos de outras vidas, assim, que se reencontraram nessa, mas é uma coisa, assim, extraordinária, porque é muito profundo tudo que acontece, que já não estamos falando de almas que se encontraram aqui e tudo, mas de corações que, de certa forma, já estão
afinizados desde muito tempo. Então, é preciso reconhecer que o amigo ele tem uma autoridade sobre a gente muito importante. E por vezes são eles instrumentos de condução verdadeiros da nossa alma para a gente seguir a Deus. Vou dar aqui um exemplo prático. Não sei se vocês já leram romances de Emmanuel. O Emmanuel é ótimo em romances assim, porque ao mesmo tempo que ele traz história, enredo, está recheado de lição e a gente vai mergulhando. Há 2000 anos a gente tem a história de um senador. E naquela época o senador era senador. Assim, o senador era uma pessoa que tinha muito poder. E esse senador, logicamente, muitos conhecem, né? Emmanuel, o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier. E ele era uma pessoa, assim, muito reservada, por causa do seu espírito de seletividade. Ele era bem seletivo, assim, não misturava com qualquer um, por causa do orgulho que ele tinha e tudo mais. Romano, e naquela época o romano era destacado, o romano era isso, o romano era aquilo, e ele tinha esse ar de distintividade que ele adotava por causa do lugar onde ele nasceu e da posição que ele ocupava. E Emmanuel, na condição de Públio Lentulus, na condição de senador, tinha um amigo. Ele era um aristocrata. Ele tinha um amigo que também era romano e tudo mais, né? Enfim, mas faz parte da vida. Não se abria muito ao novo, mas tinha um amigo chamado Flamínio Severus. A amizade dos dois era algo assim muito incrível, porque é um laço que perdurava a depender das circunstâncias, e eles tinham uma liberdade de comentar a vida do outro, de aconselhar e tudo. E o que um falava para o outro, havia esse espaço, né? Havia essa possibilidade de ouvir. E não vamos assim mais direto ao ponto, ao detalhe que eu gostaria aqui de trazer para exemplificar essa fala de Jesus, que para mim ela é muito linda. Mas ambos eles vão viver na época de Jesus. Públio Lentulus vai conhecer Jesus, mas ele não vai gostar muito da proposta de Jesus, por causa justamente dessa questão da fraternidade, que para ele, romano, no seu espírito, assim, de certa forma de casta, não tinha muita mobilidade, não estava muito aberto. Então ele vai se manter ali distante de Jesus, ao contrário da sua esposa, que vai se entregar. Esposa de Públio Lentulus vai se entregar fielmente à mensagem de Jesus, porque além de Jesus ter ajudado o coração dela quando curou a sua filha, a filha de Públio e de Lívia, que era Flávia, que estava com lepra, estava doentinha, Lívia gostava, assim, ela tinha essa abertura, porque era uma alma já grande, para reconhecer a grandeza daquilo que Jesus propôs. Então, ali a gente vai ter naquele casal uma certa divisão, e Flamínio Severus era como que o confidente que ficava ouvindo ali, por vezes, os episódios que aconteciam, o posicionamento de Lívia, era como que um suporte que ele tinha durante a vida. E Flamínio Severus, diante de tantas coisas que vai acontecer, ele vai acabar desencarnando, né? Ele vai acabar desencarnando primeiro do que Públio Lentulus. E Públio Lentulus vai passar por um momento muito punk na vida dele. Por quê? Porque Públio Lentulus, um bobão, ele ficou 25 anos sem falar com a esposa, porque ele achou que ela tinha traído ele, não tinha traído. Mas como na mente dele, né, estava firme aquela ideia, aconteceu uma arapuca e ele acabou caindo. Algumas pessoas no entorno de Públio Lentulus armaram a cilada e ele caiu, porque o que eles queriam era justamente acabar com o casamento dele. E, de certa forma, deu certo, por causa que durante 25 anos, depois da armadilha, Públio Lentulus se manteve indiferente à própria esposa.
e só que vai acontecer que ele vai cair em si e perceber que não era bem assim, ela não tinha traído ele. Só que ele percebe isso num momento assim um tanto complicado. Qual momento? Um dia antes dela morrer. Um dia dela morrer. E para ele vai ser um cadinho assim difícil. Um cadinho difícil. Porque assim, ele estava preparando uma reconciliação. Quando ele pensou assim, poxa, ela não fez nada. Aí eu falei, vou preparar uma reconciliação. Que acabou coincidindo com uma festinha do Império que ia ter, por causa que ele, senador, ia ganhar as honrarias por servir 20 anos ao Estado. Então ele estava super felizão, assim, e ele pensou, não, eu vou, vai ter a festinha do Império, recebo as coroinhas de flores, porque era ali como que, ó, o Bruninho chegando, chega mais, Bruninho. Como acontecia, né, a coroa de rosas, os senadores que tinham servido, eles recebiam essa coroa. Ele pensou, depois que acontecer a festinha do Império, partiu casa, irei reconciliar, e a partir de então a gente volta às alegrias do lar. Só que vai acontecer que nessa festinha do Império, a esposa dele, que num dia anterior à festa havia saído de casa para assistir uma reunião cristã, e nessa reunião cristã que acontecia nas catacumbas, acabou que ela foi presa, né? Acabou que ela foi presa e ela seria sacrificada em qual lugar? Na festinha que ia ser coroado os 20 anos de serviço ininterruptos dos senadores, ou seja, entre outras palavras, no momento que ele seria coroado pelo Império, por causa ali dos seus serviços ao Estado, ela estaria descendo aos circos para ser sacrificada por amor a Jesus. E acontece que, né, ele só planeja tudo, mas não conta nada para ela, não tem tempo de pedir desculpa, porque quando ele vai se dar conta, né, ele foi para a festinha, ele não viu ela no circo, ele recebe as comemorações lá e volta para casa. No que ele volta para casa, ela não estava. E aí ele sai desesperado procurando ela, e é onde que ele fica sabendo do acontecido, que ela havia sido sacrificada, né, justamente num episódio muito triste. E aquilo ali abala o coração dele, porque ele estava prontinho para reconciliar, estava doidinho para reconciliar, para dar uns beijinhos nela de novo, para abraçar ela e tudo mais, voltar àquela alegria do casal que ele tanto queria cultivar novamente. E então que essa dor que assola o coraçãozinho dele desnorteou completamente, porque foi uma dor muito profunda, que não estava somente ligada à questão da perda dela, mas às condições que a perda se deu, porque por um esforço pequenininho, ele poderia ter evitado tudo aquilo ali nas condições que se deu. Então, misturando-se a perda dela, ele vai igualmente passar por um arrependimento muito grande, que vai ser profundamente desafiador para a sua intimidade, para o seu espírito. E nessa hora ele vai se alojar debaixo de uma arbrinha, e vai ficar ali durante um certo tempo, chorando copiosamente, lágrimas e mais lágrimas escorriam dos seus olhos. E é nessa hora que Flamínio Severo já estava desencarnado. Ele vai aparecer para ele, vai materializar-se na frente dele e vai oferecer ao coração dele um pouquinho de consolo. Se Jesus tivesse aparecido naquele momento, talvez ele não tivesse se sentido tão amparado, porque os amigos eles têm um espaço de autoridade mais profundo no nosso coração.
e diante de determinadas circunstâncias, eles podem tocar em pontos mais sensíveis. Naquele momento, Flamínio Severus representava Jesus. Porque o que Flamínio Severus foi fazer? Foi falar para ele, vacilão, você errou? Não, não foi. Foi falar da necessidade de voltar os olhos para o Mestre. Que naquele momento, diante das circunstâncias, ele deveria voltar os olhos ao Cristo. Só que é preciso reconhecer que Flamínio Severus era aquele amigo que não gostava até então de Jesus, mas que diante da imortalidade da alma voltava para estar com ele e falar do Mestre, que ele em algum momento não havia compreendido, em algum instante não aceitava. Os amigos são laços, né, misteriosos que nos conduzem a Deus. Naquele momento, Flamínio Severus era como que uma ponte. Era como que uma ponte. Porque o que ele vai oferecer ao coração de Públio Lentulus irá acalmar a sua alma, irá iluminar a sua intimidade, irá confortar o seu espírito de uma forma profundamente verdadeira. E o coração arrasado e sem destino vai encontrar naquela companhia amigável e tão fraterna esse bálsamo acolhedor para sustentar o espírito dele diante da vida que ele ainda teria que viver e passar. Então, é uma experiência simples, mas que nos ajuda a entender que seja em vida, seja diante da morte, né? Esses laços do amor mais profundo são ligações que vão nos falando desse Deus, nos apresentando essa misericórdia de Deus. Porque às vezes quando a gente mais precisa, tem gente que consegue colocar a mão nos nossos destinos de um jeito muito especial, ajudando-nos verdadeiramente a caminhar. Verdadeiramente a caminhar. A amizade é algo dentro do Evangelho muito especial. Não só tratado nesse capítulo referido Amor e Renúncia do livro Boa Nova, mas há outros instantes. Só que eu gostaria agora, reconhecendo a importância da amizade, de trabalhar uma coisinha do Evangelho. Uma coisinha, a partir de 2 passagens evangélicas. Eu gostaria de trabalhar o Sermão do Monte e trabalhar a Santa Ceia, que são 2 episódios distantes, porque é o início da vida pública de Jesus e o final da vida pública de Jesus. O início e o final. Então, vamos dizer que são 3 anos ali, mais ou menos, se a gente puder fazer uma contagenzinha. 3 anos de... Pode ir lá, vê se está fechado. Desculpa. Meu filho do coração tá... Mas eu gostaria de trabalhar aqui 2 pontinhos essenciais do início da vida pública de Jesus e do final. Jesus, ele faz algumas pregações iniciais, né? Uns preparativos, convida alguns discípulos e de repente ele inicia o Sermão do Monte, que, vamos dizer assim, é o marco inicial da carreira pública de Jesus, como esse grande enviado divino que viria ajudar os coraçõezinhos. Então, o Sermão do Monte é um episódio, é o pãozinho da entrada. A gente tem, só que essa entrada é farta demais. É daquelas assim de turbinar o espírito de qualquer um. É só a gente ver, é porque Lívia, esposa do Públio Lentulus, do senador romano, de Emmanuel, guia espiritual do Chico, ela escuta o Sermão do Monte. Para ela é profundamente transformador. Então, é um momento épico, assim, é realmente extraordinário, pelo grau de simplicidade, porque o que aconteceu? Era de tardinha, Lago Tiberíades, que era chamado Mar da Galileia. Jesus, no meio de muita gente, começa a falar. E
o Sermão do Monte é a síntese de toda a mensagem dele. Se a gente for observar, você pega o Sermão do Monte, se você estudar o Sermãozinho do Monte, que assim, é especialíssimo, ele vai ter ali os fundamentos de toda a mensagem de Jesus. E as bem-aventuranças é mais lindo ainda, porque ela é a síntese da síntese. Ela vai resumir todo o programa do mestre. Então, é uma sementinha legal que se desenvolve e vira o Sermão do Monte, que dá origem à árvore do Evangelho, que dá os frutos aí para a gente alimentar o nosso coraçãozinho de bastante amor. Mas há um momento no Sermão do Monte muito curioso. Jesus, ele resolve ensinar-nos a orar. Está lá no capítulo 6. E aí ele chama a galerinha, né? Chama os discípulos e resolve orar. Resolve orar. E ele começa a oração como: Pai Nosso. Era uma oração diferente, chamando Deus, né, do grego Abba, paizinho. Então era um trem diferente, né? Não era o habitual ali da galera, acostumado a tratar Deus como Senhor. Jesus traz uma noção de Deus como paizinho. Legal, legal. Mas o que tem a ver com amizade? Alguém pode se perguntar aí nessa hora. Deve estar perdido o que está falando. Calma, vamos caminhar mais um pouquinho. Quando Jesus chama Deus de Pai, Emmanuel vai lindamente dizer no Fonte Viva o seguinte: ao chamar Deus de Pai, Jesus igualmente está considerando a humanidade como sua família. E se a gente for pegar aqui pelas informações que a doutrina espírita nos oferece, né, essa concepção de Deus, a gente tem como Deus único, ou seja, é só um. Então, existe Deus, Espírito e Matéria. É a trindade universal que a gente tem, né? Se as outras religiões apostam na outra trindade, a gente foca nessa, que essa é a mais importante para a gente. Deus, Espírito, Matéria. Então, existe um Criador. E esse Criador é Pai. Então, tudo que foi criado portanto, filho ou filha dele, enfim. Descende dele, é descendente. A partir disso, nós temos uma relação natural traçada, que é o do quê? Da irmandade. Da irmandade. Jesus, no Sermão do Monte, declara sobre o coração ali de todos que o escutavam a irmandade, que o Evangelho vinha convidar as pessoas. Legal. Jesus, no Sermão do Monte, apresenta a condição de irmãos. Para quem? Tinha uma multidão, uma reca de gente escutando o Cristo. Era muita gente. Diante de todos, ricos, pobres, X, Y, Z, não importa. Ali estava como que decretado. Talvez muita gente conhecia Jesus primeira vez. A condição de irmãos estava instituída. Estava instituída. Nossa, legal. Mas irmão é aquele negócio, né? Às vezes você fica distante. Quem tem irmão aí sabe como que é. Às vezes tem aquelas épocas grudinho, tem outras épocas que é cada um no seu quadrado. É uma coisa assim. A gente sabe que tem amor, tem carinho, mas são relações muito assim curiosas, né? Muito curiosas de irmãos, como eu e minha irmã, a gente se chama de irmãos. É porque é legal, assim. Enfim, a gente gosta de falar palavras erradas, então, como irmãos que somos, a gente fica otimamente feliz. A gente abrigou demais da conta. Hoje em dia a gente é mais tranquilo, assim, né? A gente mordia, beliscava, era uma coisa de doido. A relação que a gente tinha. Mas irmãos. Jesus, naquele momento, no Sermão do Monte, estava decretando sobre ali
a humanidade como um todo a necessidade da irmandade. A necessidade da irmandade. Só que nós, quando vamos percebendo, né, no Evangelho, a gente vai estudando, a gente vai vendo que esse é o início. Começa na condição de irmão. O Evangelho nos convida à irmandade. O início dele. Jesus cura, prega, faz um monte de trem, ajuda uns, enfim, multiplica os pãozinhos, é incrível o que Jesus faz. Assim, a fama dele cresce. Se ele tivesse Instagram, meu Deus, nessa época ele tinha batido os seguidores do Cristiano Ronaldo, que é o que tem mais seguidores, eu acho que em todo mundo aqui nosso é o que mais tem, né? Se eu não me engano, é ele mesmo, mas ele teria viralizado aí nas redes, porque o rapaz começou a fazer uns trem que o pessoal não estava acostumado. Tinha gente muito transtornada, começou a ficar bem de vida, voltar à família, gente assim que estava perdido no mundo, foi reencaminhado. Realmente Jesus começou a fazer uns negócios, umas paradinhas diferentes que o pessoal começou a interessar. Mas Jesus convidou, apesar de fazer tanta coisa, 371 milhões de seguidores. É muita gente. É mais do que a população de depressivos que a gente tem no mundo. Meu Deus. Os dados que a OMS estima, 300 milhões de pessoas que têm um transtorno mental depressivo. Mas, enfim, Jesus não só foi ajudando todo mundo que, de certa forma, ele encontrava, ou as pessoas o encontravam. Ele escolheu 12. Ele escolheu 12 para estar na intimidade dele, para aprender um cadinho mais com ele. E assim foi feito. Ele chamou a galerinha, fez o colégio apostólico, a galera gostou, tipo uma escola Charles Xavier ali, dos X-Men, foi ótimo, né? Assim, a galerinha dele fez a escolinha, cada um com o seu jeitinho de ser, uns mais velhos, outros mais jovens. Jesus comunicava com todo mundo, porque tinha João, que era o trovãozinho, que chegava para arrasar. Tipo assim, o tipo de pessoa naquela época, né, no início, fala assim: temos uma missão, a gente chega de voador ou o quê? Ele já ia com os dois pés no peito e não media muito, porque ele estava disposto a seguir Jesus e ainda, né, não tinha desenvolvido toda a sensibilidade que Jesus conduziria o seu coração. Mas ele João, ele vai se transformar num grande ícone do Evangelho. E, né, durante muito tempo, Jesus vai fazer muita coisa para muita gente, mas ele vai cultivar a intimidade com os discípulos. Começou tudo com o Sermão do Monte. Teve as preliminares ali antes e tudo mais, mas começa tudo com o convite a sermos irmãos. Só que, né, Jesus estava percebendo que ele ia desencarnar, não ia dar. O pessoal não estava... Tinha gente muito incomodada. Os haters odiosos aí estavam, assim, totalmente, assim, encabulados, porque muita gente inveja, né? Tipo assim, poxa, eu que tinha um maior número de seguidores, agora você cai do galho, não é bem assim, você vai morrer. O trem era mais violento um pouco, mais violento. E aí eles movimentavam toda a força política, os fariseus, por exemplo, movimentaram tudo, mas não deu conta. Não deu conta. Eles precisaram de alguém que era íntimo de Jesus. Não foi o fariseu que conseguiu prender o Cristo. Não foi. E Emmanuel comenta isso. Assim, é uma lição meio triste.
do Vinha de Luz, que ele vai falar, né, que quem nos trai não são pessoas de fora. Porque, na verdade, pessoas de fora podem nos atacar, mas trair tem que ser alguém de dentro. Trair tem que ser alguém de perto. Um adversário seu pode tentar te derrubar, mas é ele tentando te atacar. Agora, alguém que está próximo de você, aí é traição. Aí é traição. Mas Jesus já sabia que ia morrer e ele faz uma festinha de despedida, porque ele tinha cuidado dos 12 ali. Ele chama todo mundo, chama a galerinha inteira. Já sabia que não ia passar da Páscoa. Chama todo mundo e fala assim: olha, gente, bora lá. Festinha de despedida. Jesus agora vira mãe, né? Porque ele alimenta, dá de beber e ainda lava os pezinhos dos discípulos. É igual mãe que dá banho, alimenta, deixa prontinho o filho e às vezes vai trabalhar e tudo mais. Jesus, na Santa Ceia, ele expressa a maior afetividade pelos discípulos, porque ele iria partir. Era um momento de despedida e ele, de certa forma, já sabia do que iria acontecer. Nessa hora, ele vai dizer para os discípulos o seguinte: isso está no Evangelho de João. Como meu Pai me amou, assim eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus preceitos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu guardei os preceitos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu júbilo esteja convosco e para que o vosso júbilo seja completo. O meu preceito é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria alma por seus amigos. Vós sois meus amigos se vos fizerdes o que vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas vos chamar-vos-ei amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós os que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi, e vos designei para que vades e deis frutos, para que vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Essa fala de Jesus, ela é muito especial. Ela é muito especial. Por quê? Depois disso, né, Jesus ele vai fazer uma oração para os discípulos. Vai orar assim com muito carinho. Mas olha que curioso. O evangelho vai começar no Sermão do Monte com o convite à irmandade e termina, enquanto Jesus está encarnado, no convite ao que? A amizade. Começa na irmandade para desaguar na irmandade, na amizade. E é uma lição muito simples, por quê? Porque Jesus decreta a irmandade diante de todos, a amizade diante dos mais íntimos, mostrando ali um lado como que especialíssimo dessa amizade. O Cristo havia os escolhido. Esse laço espontâneo, Jesus se fez íntimo, abriu a própria alma, porque o que ele tinha de mais precioso ele fez. O que ele tinha de mais precioso, e ouviu, esteve com eles, se alimentou, viajou com eles, eles fizeram muita coisa juntos, compartilharam muitos instantes juntos. E naquela hora, Jesus estava selando tudo aquilo, porque o Mestre fez o que podia para oferecer a cada um deles o melhor. E ele fala dessa questão da amizade, ele fala dessa questão da amizade depois que ele já tinha anunciado o traidor. Olha que curioso. Então Jesus, ele não desconsiderou Judas. Jesus era amigo de Judas.
Tanto que na hora que o guarda vem prender Jesus, né? Aí vão colocar, acontece a Santa Ceia, Jesus fala assim, Pedro, Tiago, João, vamos orar, preciso de vocês, vamos fazer uma reuniãozinha mais particular. Aí Jesus chama os três, eles vão para o Monte das Oliveiras, Monte das Oliveiras, Jesus começa a orar, os discípulos dormem, poxa vida, Jesus na hora que mais precisava ia partir, os três dormem no ponto. Aí Jesus pergunta, poxa galera, nem um pouquinho vocês estão podendo ficar acordado comigo, eu chamei vocês fazer uma prece, nada, não deu certo. E aí, de repente, os guardas chegam. Quem que tá guiando os guardas? Judas, o Judinhas mesmo. E aí os guardas não conheciam, logicamente, Jesus, não tinha intimidade que Judas tem. Judas vai identificar Jesus como? Com um beijo. Jesus recebe um beijo de Judas, e Jesus não faz assim, não vai me dar um beijo também, não, sou canalha, sou cretino, o que você está fazendo comigo? Jesus não faz isso, Jesus deixa ele dar um beijo. Só que antes de dar um beijo, né, naquele momento ali, o Cristo questiona para ele assim, amigo, a que viestes? Olha que amigo, a que não era falsidade, porque a gente ainda pode ser irônico nessas horas assim, amiguinho do meu coração, eu te tratei tão bem, e você está fazendo um trem desse comigo? Mas ali Jesus não era falso, porque Jesus em nenhum momento viu Judas diferente como amigo. Jesus chama ele de traidor, não do ponto de vista que mudou o sentimento dele para com Judas. Judas tinha mudado o sentimento dele para com Jesus, mas o Cristo não tinha mudado para com ele. Jesus considerava-o como traidor do ponto de vista que ele era íntimo. Jesus não considerava ele um adversário, ou seja, não é alguém distante, mas é alguém meu próprio, aqui da minha convivência. Jesus tinha intimidade com Judas igualmente. Ele não chama de inimigo, chama de amigo. E coloca a questão do traidor justamente porque ele considera Judas um amigo. Por que você fez isso? Para que você está vindo aqui? Jesus acreditava até o último momento que Judas poderia entender e cair em si, mas ele não percebe. Judas estava um pouquinho virado no giraia e acaba não tendo aí muitas condições de perceber o que estava acontecendo. Mas o grande convite de Jesus para com a criatura humana é mais do que irmão, porque o Evangelho tem como pontapé inicial a irmandade, mas o maior desejo do Cristo para conosco é essa intimidade que a amizade pode nos conferir, esse espaço de ação, essa liberdade de contato que a amizade pode nos conferir. É o que ele fez para com os discípulos e é o que ele convida igualmente a humanidade como um todo. Porque ali as pregações do Sermão do Monte anunciam que tudo iria começar. Que tudo iriam começar. Quem quisesse poderia segui-lo. Jesus ofereceria sua intimidade ao seu coração. Era simplesmente porque Jesus sempre foi acessível. Ele nunca foi inacessível. Zaqueu queria estar com ele, Jesus falou assim, desce dessa árvore aí, rapaz. Vou estar com você hoje na sua casa, pode ficar tranquilo, me espera lá, prepara aquela jantinha, que chegar lá hoje vai ser bom. O Cristo desejava essa intimidade com o coração humano, essa amizade profunda. E a lição maior e mais grandiosa que a gente pode ter, ao contrário de Públio Lentz, realmente, Jesus é profundamente acessível. E olha para vocês verem, a galerinha vai abandonar o mestre, né? Vai passar 3 dias, a gente vai ver Jesus depois reaparecendo. Para danar com eles, não.
no primeiro encontro que tá a galera toda reunida, Jesus vai falar assim: a paz seja convosco. Olha que expressão, porque Jesus não tinha mudado o que ele sentia por eles. Era a amizade, ele ainda oferecia o coração deles. Porque na amizade a gente aceita os outros como é, porque senão não é amizade, é outra coisa. Jesus não é o juiz que veio governar os nossos, vamos dizer, os nossos passos, é amigo que vem nos ajudar a viver a própria vida, conduzir os nossos corações. E às vezes, para com o mestre, a gente não consegue cultivar essa amizade assim, de ficar feliz, de buscar a presença dele, de falar, poxa, hoje eu vou conversar, tô doidinho para ter esse momento de intimidade com um amigo, porque verdadeiramente é alguém que está acessível. Acessível a todos. O ladrão pediu: ô Jesus, eu queria estar no paraíso com o Senhor. Jesus falou: te levo também. Não existe. Jesus igualmente tratou a todos, porque a sua alma é realmente de um amigo. O laço da amizade é o que há de mais puro no Evangelho. Porque a condição de irmãos é de todos, mas de amigo é quem a gente cultiva amor. Eu agradeço a paciência de vocês, a misericórdia de terem ouvido o meu coração e de terem me dado a oportunidade de aprender um bocadinho. É isso. Maravilha, Vitor, maravilha. Muito, muito bom. Vocês estão me ouvindo? Ah, sim. Show de bola. Nani, Lucas, Brunão do TI, bem-vindo, amigo, que bom você estar conosco. E aí, reflexões, perguntas, enfim, comentários. Querem aí dialogar um pouquinho com o nosso amigo Vitor, que nos trouxe reflexões muito interessantes. Bem, se ninguém se candidatar, eu queria fazer uma pergunta assim. É bem interessante assim, eu nunca tinha pensado por esse ponto, né, a questão da irmandade do amigo, porque geralmente a gente pensa, não, fulano é meu irmão, né? Tipo, dependendo do ponto de vista, você pode considerar até no falar popular o irmão mais do que amigo, né? Mas realmente você colocou um ponto interessante, que o irmão, assim como vários membros da família, a gente pode tem ali o convívio, mas não necessariamente uma amizade, né? E você pode ter do seu irmão um amigo, mas nem sempre. Isso ocorre. Aí então eu consegui entender a questão da família, né? Que você tem a família por imposição da vida, e a amizade com seus familiares depende de você. E aí, nessa questão de família, eu queria entender como qualificar, por exemplo, o amor conjugal. Ele ficaria mais ou menos no nível da amizade? É um processo que pode levar a uma amizade também? Ou os espíritos se atraem, amigos se atraem em forma, sabe? Um pensamento assim. Queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Ótima questão. Relacionamento é um tanto curioso, porque a gente assim, tem só umas pendênciazinhas para cumprir nessas vidas que a gente tem. Então, a gente costuma encontrar gente que a gente apaixona no início e depois vai descobrindo uns trenzinhos delicados depois, né? Aí você pensa assim, rapaz, onde que eu fui entrar? Como é que eu dei conta? Não é possível. Como que eu não percebi isso antes? Já podia ter saído muito, mas assim, são objetivos providenciais, né? Porque se a gente não se apaixonasse, a gente nunca ia tentar entrar no relacionamento com determinada pessoa, que às vezes a gente tem algumas necessidades aí implicadas. Mas relacionamento, assim, diante da Terra, ainda nesse mundo de tantas transformações, a gente vai ver muito pouco, assim, pessoas realmente afins juntas, que é aquela coisa, assim, extraordinária, né? Infelizmente, né, pelo menos a minha experiência, né, de visualizar, não sei vocês, talvez vocês
convivam aí com mais casais que já tenham essa disposição e essa afinidade, assim, linda e louca, assim, do ponto de vista dessa complementação, não de complementar do sentido, assim, que faltava alguma coisa, mas complemento no sentido de conjugar os dois ali, e a coisa dá um match legal mesmo, e você vê, assim, aquela sintonia, aquela harmonia, porque tem casais assim, e, esses casais, eles se formam justamente pelo nível de... quem não inveja? Meu Deus do céu. Que, não sei vocês, mas relacionamento, às vezes a gente enfrenta uns pedacinhos, rapaz. Uns pedacinhos, pedação. Que na mesma hora que tá legal, de repente um trenzinho começa a espetar, é tipo porco espinho, assim, na hora que você fala assim, encontrei a posição adequada, os meus espinhos não estão incomodando do outro, aí eu resolvo dar uma mexidinha assim, e aí dói, e dói muito, porque convivência, Emmanuel vai falar assim, saber viver é de todos, mas conviver é um desafio particular, né? Tendo em vista, e é algo muito legal da parte de Deus, do ponto de vista de que existe a família pelos laços corpóreos, existe a família pelos laços espirituais. Se a família pelos laços corpóreos é uma imposição, porque nasci, tô aqui, legal. Meus pais e minhas mães, meu pai e minha mãe não foi, vamos dizer assim, uma reflexão por vezes escolhida, pode ter sido lá atrás, né, em outras condições, mas a família, né, de repente você está conjugada aí, tios, parentes, um monte de gente, e a gente tem que conviver. Mas no mundo espiritual é diferente, agrupamento é afinidade. Então só fica perto quem já tem essa ligação mais profunda. É o que Kardec, por exemplo, vai colocar no parentesco corporal e espiritual quando ele vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por vezes, a gente encontra, eu não sei vocês, né, mas tem, às vezes, mesmo relacionando com alguém, a gente pode encontrar pessoas, e aqui não no caso de traição, essas coisas, mas pessoas que a gente se sente tão bem de estar perto, que, meu Deus, assim, vamos dizer, eu tenho a minha namorada, mas há pessoas, no caso da adoção, a convivência seria imposta. Aí vai depender, porque pode servir para diversos objetivos. Por exemplo, uma pessoa que é adotada, né, ela pode dar a sorte de encontrar ali com almas totalmente afins, ou pode também esbarrar com alguns corações que têm a necessidade de reparar, ou que vai ali no processo de aprendizado estar convivendo. Porque não necessariamente estar na presença de alguém significa débito ou crédito. Não necessariamente está vinculado a essas questões. A gente pode construir, né, e nós somos convidados a construir novas relações. Por exemplo, nós somos irmãos de todos, uns dos outros. Eu não conheço os espíritos de outra galáxia. Não sei, acho que eles não me conhecem também, mas de tabela, vamos dizer, nós somos irmãos. Mas os espíritos que a gente vai convivendo, e aí é até curioso, porque a Alcione, no livro Renúncia, ela vai falar algo legal acerca dessa questão. Ela vai falar, né, que os espíritos que ela tinha tanta afeição eram espíritos caros para ela, que desde o momento da criação, desde o instante que saíram do hálito do Criador, estavam juntos. Então, eram espíritos que, durante uma porrada de tempo assim gigantesco, já estavam do lado dela. Então, a afinidade, apesar da gente ser irmão de todo mundo, a afinidade a gente vai construindo por esses laços
que nós vamos edificando ao longo do tempo. Diante da adoção, há casos assim que parece que já era da família mesmo tendo chegado depois. Como pode acontecer, né? De acontecer essa adoção por acaso e às vezes enfrentar alguns desafios, que às vezes não são tão fáceis. Há, por vezes, filhos adotados que dão mais certo com os pais do que os próprios filhos consanguíneos, mostrando justamente dessa questão da afinidade. Em se tratando, por exemplo, da questão de relacionamento, o amor, a ligação que a gente pode ter com as pessoas, ela vai depender do quanto aquilo tem sentido e significado verdadeiro. Porque normalmente o relacionamento ele surge por uma necessidade nossa, que de repente casa com a necessidade do outro, e por causa das necessidades a gente acaba convivendo e de repente está namorando e de repente casou, tem filho e assim por diante. Ou todas as outras relações possíveis. Mas quando a gente vai observando almas verdadeiramente afins se relacionar, um outro universo. Porque a questão da conexão entre almas é muito nítido, assim. O olhar, a forma de se expressar, não é uma coisa orgânica, não é os hormônios que estão determinando esse desejo de conexão com o outro, mas é justamente algo que palpita mais forte e que auxilia o outro, né, a ter uma liberdade de se expressar, como também de se expressar. A amizade é o amor mais perfeito, tendo em vista que ele não te coloca na obrigatoriedade de nada, é espontâneo. A reciprocidade surge não porque você tem que ser assim, isso nas amizades verdadeiras, mas é porque você escolhe espontaneamente cultivar isso. Agora, o relacionamento é danado porque a gente ainda tá nessas relações aí que precisam ser mais justas, então assim, a gente cobra e tudo mais do outro, e a amizade ela vai extrapolando isso. Ela vai. É, se fosse só responder que reclamasse, ainda tava bom. Mas enfim, a gente vai percebendo, né, que relacionamento afetivo tem muitas coisas imbricadas, porque mesmo quando o outro não satisfaz as suas necessidades físicas, a presença, o cuidado, a atenção, o abraço, são formas assim mais sutis de demonstração, enquanto que a gente vai se relacionando afetivamente e o envolvimento corporal a gente vai sentindo muita necessidade dele, na amizade vai ficando muito leve. Então, assim, eu diria que muitos relacionamentos afetivos podem ter esse tom lindíssimo de amizade, mas a maioria, infelizmente, eu creio que ainda não, por causa das necessidades corporais que a gente se volta um ao outro, essa brutalidade, vamos dizer assim, essa animalidade que às vezes a gente cultiva ainda no relacionamento afetivo e que na amizade a gente já percebe indo para uma outra direção. Na amizade a presença às vezes alimenta e às vezes no relacionamento a gente precisa de demonstração ou tem que fazer aquilo e a amizade flui. Não sei, né? Vocês podem concordar, discordar, mas é um ponto aí a se considerar. Excelente, Vitor, excelente. Nani, eu não sei se você quer fazer mais alguma pergunta, o Lucas, ou Bruno, mas é só para pegar esse ganchinho aqui, que eu acho que é bem interessante isso, né? Na amizade, a presença alimenta, sabe? Você trouxe aí agora. E muitas vezes nos relacionamentos não, né? Você tem que... é isso, né?
tem a necessidade de demonstrar, você precisa explicitar ali o que você está sentindo, né? Enfim, escrevendo uma carta, trazendo uma flor, né? Comprando alguma coisa, etc e tal. E enquanto na amizade, não. Né? Na amizade, muitas vezes também, que bom, graças a Deus, que tem algumas amizades assim, às vezes você fica 2 semanas dando vácuo na pessoa, ela te mandou uma mensagem no WhatsApp, né? Por algum motivo da vida você não respondeu, às vezes você viu a mensagem, achou que respondeu, não respondeu, aí depois quando você volta a falar com a pessoa tá, assim, a mesma coisa contigo, né? Não mudou nada, não, você me deu um vácuo de 2 semanas, né? Não tem isso, né? Não tem isso. Então, a amizade é muito valorosa, né? Nesse sentido. E tem outros exemplos, né? Enfim, você foi falando aí, eu fui pensando, às vezes também, não sei se já aconteceu com vocês, né? Muda de cidade, né, etc e tal, e você mantém amizades de outros espaços. Aí, às vezes, você fica 3, 4, 5 meses sem falar com a pessoa. Quando você volta a falar com ela, seja no virtual, seja no físico, parece que vocês assim, passaram no máximo 2 dias sem se falar, né? Porque a sintonia é a mesma, né? Assim, não tem muita diferença, sabe? E então, eu acho que isso também é uma ilustração, né, do como que assim, a amizade ela é muito sem cobrança, né, e flui, né, flui. E tem, né, enfim, e aqui é o terceiro aspecto, né, que você foi comentando aí, eu fui lembrando, é que às vezes, numa conversa com um amigo, a gente se sente muito mais preenchido do que às vezes estando num relacionamento, sabe? Preenchido no sentido, não sei se eu estou conseguindo me expressar muito bem, mas é do tipo, às vezes você passa 3 horas numa conversa genuína, numa conversa onde tem diálogo, numa conversa onde tem escuta, onde a troca, e você parece que é como se ficasse alimentado espiritualmente, sabe? Então, eu vejo assim, a amizade é um afeto muito profundo e que talvez não deixe nada a dever para um relacionamento conjugal, entende? Na amizade, claro, ninguém está falando que a gente não tem necessidade de ter relacionamentos conjugais, né? Mas eu falo assim, na amizade a gente encontra certa nutrição psíquica que muitas vezes a gente pode não ter, né? Nos nossos relacionamentos, sabe? Ou às vezes tem também, mas que eu quero, né? O ponto assim é trazer que a amizade realmente nos sustenta, sabe? Na amizade a gente pode, e eu gostei bastante, Vitor, quando você trouxe essa questão também, tanto agora no final como também no início, que na amizade a gente pode ser quem de fato a gente é, né? Sem muita máscara, né? Sem muito rodeio, sem muito floreio, sem querer muitas vezes ficar, né, parecendo ser alguma coisa que de fato você não é, né? Quando a gente tá ali mesmo num vínculo de companheirismo mesmo, né? Enfim, vou usar aqui a palavra irmandade, mas não no sentido, né? Obviamente que você estava trazendo hoje para a gente, mas de irmandade mesmo, assim, é diferente, né? E você se sente muito bem. O riso é gostoso, né? Sai leve. Acho que assim a gente sem amigo e sem música no mundo ia ficar difícil viver, né? Mas é isso. Até porque na amizade a gente costuma dar mais espaço para o outro, né? Relacionamento, querendo ou não, vai se colocando ali uma questão de você estar sempre presente, e na amizade existe mais espaço, né? É claro que aqui é preciso considerar que existe amizades e mais amizades, né? Aqui a gente foi nessa amizade no sentido mais puro da questão, né? Dessas construção a fim de 2 corações aí que realmente se respeitam, porque tem amizades, né, que são consideradas como amizades, mas que às vezes a pessoa se sente dona sobre o outro e aí já não passa a ser amizade, aí entra em outros aspectos e tudo mais, mas muito ótimas colocações. Maravilha, querido. Lucas, vai lá, querido.
Só para fazer uma consideração mesmo, fechando aqui, eu vou pensando e eu vou concluindo junto, né? Que essa questão da amizade, eu há um tempo, né, eu tinha refletido sobre isso já, e em conversas assim, né, eu cheguei à conclusão que os casais, né, eles precisam, que a gente falou dos irmãos, eles podem ser namorados, marido e mulher, e nem sempre são amigos um do outro, né? Como você bem colocou. Então, acho que eu estou consolidando esse entendimento. Foi muito boa a exposição de hoje nesse sentido, de colocar a amizade como você falou, mas eu, ai, caraca, eu não anotei é o amor. A amizade é o amor mais perfeito, se não me engano, né? Que você falou, uma frase desse sentido, foi boa. E consolidou esse entendimento. Aí eu lembrei de uma frase, que no nono ano do ensino fundamental, teve uma oficina de poesia, né? E eu sempre fui péssimo com poesia, nunca consegui escrever. Até hoje eu só consegui escrever uma na minha vida. E aí eu só consegui fazer uma frase que foi meio assim, ao contrário do Dorival. É importante dizer também que o Dorival tem livro de poesia publicado. O cara é bom. E aí a única frase que eu consegui fazer foi assim, antes de você ter um cônjuge, você tem um amigo, que era sobre amizade, se eu não me engano. E hoje eu vejo que essa ordem está errada, né? Você pode primeiro ter um cônjuge e depois fazer dele um amigo, né? Hoje eu cheguei a essa conclusão que a ordem está trocada, né? Você pode ter a sorte de casar com um amigo ou, no caso negativo, você transformar, fazer o relacionamento conjugal chegar nessa sublimidade, né, nesse amor sublime que é a amizade. Eu acho que eu entendi assim a conclusão, trazendo para esse lado conjugal. Com certeza. Porque o amor, ele está no exercício que a gente emprega as forças do nosso coração. E o objetivo da criação é uma integração profunda entre todos nós. Então, a questão é que vai chegar um momento que a gente vai estar integrado com todo mundo. Isso ainda não se faz possível, porque a gente ainda é muito seletivo. Mas cada vez mais a gente vai alargando os campos desse amor. E às vezes a gente encontra alguém pelas forças sexuais, pelos impulsos às vezes sexuais, e de repente a gente percebe que não tinha tanta coesão assim nessa relação, mas que pode desenvolver-se ali com o tempo, com a maturidade, com o trabalho de sinceridade, de honestidade dos dois, pode auxiliar profundamente na construção, né, dessa amizade. Podemos todos ser amigos, porque a amizade é o amor espontâneo que a gente resolve doar, né? Maravilha. Obrigado, Vitor. Obrigado, Lucas. Bruno, Nani, alguma consideração a mais? Não? Podemos, então, partir para o nosso encerramento. Ó, vou invocar aqui o leiloeiro espiritual, tá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, ninguém falou nada, vou bater o martelo, hein? As brincadeiras à parte, Vitor, só agradecimentos, né? Acho que foram reflexões muito profundas. Depois a gente vai deixar, como já conversamos, né, no início, antes da gravação, vamos disponibilizar em algum canal do YouTube, tá bom? E talvez em mais de um até, tá? Mas aí depois, enfim, assim que já tiver lá disponível, a gente te manda também o link, certo? Vai ficar, claro, né? Vai ser material de base para as nossas reflexões da juventude aqui, Espírita Mário Barbosa e outras também, né? Outros grupos que a gente participa, com certeza. E, enfim, acho que é isso, só dizer que foi com certeza para vocês também, né? Mas para mim foi uma noite muito, muito fantástica, né? Muito agradável. Estar entre amigos é muito bom, né? Então, acho que hoje aqui é uma ilustração disso. Tá legal? Então, beijo no coração, querido. Muito obrigado. Lucas, você pode nos harmonizar aí musicalmente? Posso, vou tocar outras como esta também do Polo 11, porque eu sou clubista.
Mas é uma que fala sobre um pouco sobre isso, né? Sobre esses encontros que a gente tem na vida. E o nome da música é Encontros mesmo. Tocar ela numa versão um pouquinho mais lenta. A vida nos dá a chance para sorrir e pensar o quanto é bom estar aqui com você, meu irmão, te embalando nessas vibrações de amor e carinho. É bom te encontrar de novo aqui para te abraçar, viver toda a emoção que o encontro nos traz, estudar e servir e viver para o bem. A vida nos dá a chance para sorrir e pensar e buscar o quanto é bom estar aqui com você, meu irmão, te embalando nessas vibrações de amor e carinho. É bom te encontrar de novo aqui para te abraçar, viver toda a emoção que o encontro nos traz, estudar e servir e viver para o bem. Maravilha, obrigado, Lucas. Deus te abençoe, amigo. Vitor, você aqui pode explorar só mais um pouquinho? Você pode fazer a nossa prece de encerramento? A gente faz. Vamos lá. Eu pensei que você ia falar, Lucas, canta mais um. Desculpa. É prece musical, né? Pois é, ué. Foi muito, muito, muito bom estar aqui, ser acolhido por vocês. Obrigado por esse presente, renovando as forças do meu coração, alegrando a minha intimidade. Eu espero que vocês se sintam enormemente abraçados e com o coraçãozinho quentinho dos melhores sentimentos. Peço licença para fazer a prece. Estamos aqui, Jesus, de novo, mais uma vez, como sempre, nesse encontro marcado. Experimentar a sua atenção, para mim, é algo renovador. Sei que o Senhor me escuta, se importa com o meu espírito, tem feito o possível para estar presente na minha vida nos mínimos detalhes. Obrigado por esses amigos, esses coraçõezinhos queridos que aqui estiveram, que abriram as portas do coração, para que eu estivesse mais perto deles. Sou imensamente grato, porque eles representaram a sua misericórdia nesse instante, ajudando-me a compreender um pouquinho mais dessa essência divina. Cuida deles, Mestre. O Senhor conhece direitinho a alma, cada palmo, cada centímetro, os pensamentos mais íntimos, as dúvidas, os anseios, os receios, tudo. O Senhor tem uma noção profunda e perfeita acerca de nós mesmos. Conduza cada um deles, dê força, traga paz, entendimento, alegria, diante das mínimas circunstâncias, diante dos mínimos detalhes da caminhada. Sustenta cada qual nas suas necessidades, oferecendo esse aconchego espiritual que o Senhor tem dado ao meu coração.
que é o anjinho da guarda, esteja com cada um, que a gente tenha um bom resto de noite, possamos aproveitar essas amizades, que elas possam continuar sendo alimento, sendo esperança, significando paz e entendimento para as nossas vidas. Cuida de nós, Senhor. Esteja sempre com os nossos corações. Assim seja. Maravilha. Muito obrigado, Vitor. Eu sei que acho que já chegou aí alguém esse realmente sinalizando para a gente encerrar, né? Então, pessoal que está na gravação, beijo nos corações também, tá? Vamos encerrar.